Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Viva! Oi! Pronto, vem cá. Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista, e nós estamos aonde? A gente está em casa, com as crianças e trazendo para você um pouquinho de histórias pra gente chacoalhar a vida. E o que é isso, né? Esse momento nosso de poder compartilhar experiências, compartilhar vida, compartilhar amor, compartilhar situações, dificuldades, pra gente chacoalhar. Então a gente toma um chá com a Ali e sempre a gente traz alguém. Às vezes nem tanto, né? Mas a gente hoje tá aqui com uma figura muito especial na nossa vida e eu vou pedir pra ele se apresentar, porque aqui é assim, aqui a gente deixa sempre todo mundo na mão, aí ó. Diga lá! Não, antes só fala olá, porque a gente vai chacoalhar primeiro. Tá. Olá! A gente é tudo assim, né? Gente, Vicky, já contei que é Vicky, né? Mas conta pra gente um pouquinho, pro povo saber quem você é. Claro, né? claro. Fale aí, que daqui a pouco a gente toma um chá. Tá bom. E aí, gente? Conte. Ui, essa pergunta é difícil, a gente começa pelo nome, né? Geralmente. Vicky ou Vicente, tenho 27 anos, estou aqui na pousada com a Ali, primeira vez que eu estive aqui em 2021. Não conta! Só conta quem é você, só você. Corta. Não corta nada. Então vamos fazer o seguinte, já que tudo aqui é no improviso, primeiro de tudo, a gente tá no programa da TV Praia Grande e no nosso canal Lida Costa. Olha só, a gente fala depois, mas o que a gente vai fazer? A gente vai chacoalhar. Ó, a gente vai tomar um chá com a Ali pra eu apresentar esse figura maravilhoso. Quem tá aqui, que olha, o negócio é o seguinte, a gente começa começando. Não conseguiu se apresentar. Mas a gente toma chá. Porque a vida é o nosso bem mais precioso. E a gente aqui brinda esse bem, que de uma certa forma, muitas pessoas que a gente tem relações próximas, tiveram a mesma ideia como eu, e você já viu outros. Em algum momento eu decidi tirar a minha vida. Se você tem ou teve alguém que também teve essa vontade ou essa ideia maluca, né? Os nossos programas são para a gente tentar identificar o que faz com um ser que teve tanta oportunidade maravilhosa de estar vivo, querer tirar ela, né? A gente sabe que a gente nasce, cresce, envelhece e morre, que é uma coisa que eu sempre falo. Todo mundo tem prazo de validade, porém, a gente não sabe qual é. Então, aqui nesse movimento do chacoalhe, é pra gente chacoalhar e brindar a vida e saudar ela, porque ela é o nosso bem mais precioso. Saúde. Saúde. Ai, calor e delícia. É bom demais, Agora né? sim. Agora sim. Agora Gente, você já ouviu falar do Woodpecker? A gente já falou aqui, tivemos um outro chacoalhe com duas figuras estrangeiras que caminham pelo mundo e vieram parar aqui, porque a gente tem esse programa, né? Que é receber voluntários, que eu não falo, são voluntários, porque o programa e o aplicativo fala como voluntário, mas eu acho que é uma troca, né? Que na época dos nossos ancestrais era um escambo, né? Era um escambo. A gente troca energia, a gente troca a vida, os cachorros estão tudo alegre e contente, né? Vem cá, meus amor, vem aqui, vem cá. Todo mundo aqui, todo mundo dá um tempinho pra mãe, agora, pronto. Pronto, vem cá, Pérola, senta aqui. Vem todo mundo. Vem, pronto, isso, fica todo mundo aqui, ó. Isso. Hoje o chacoalhe é todo canino.
Nossa, ó, e pronto. Tá vendo? Pronto. Ó, o preto já ficou com ciúmes. Esse minto, Esse peto lindo. Esse minto. Olha só, então, voltando ao nossa conversa de woodpecker e de voluntários e de escambo, que era uma troca que ela não envolvia dinheiro, mas ela envolvia sentimento. Eu acho que o escambo ele tinha muito disso na época ancestral. E aqui a gente tem esse programa já desde 2020. 2020, não foi? De 20 para 21. Ah, De 20 para 21. sim. De 20 para 21, por quê? Porque olha só, você tem que ter um aplicativo que você se cadastra para você receber voluntários pelo mundo. E as voluntárias, as pessoas que querem estar viajando, querem fazer, elas fazem o quê? Elas também se cadastram no aplicativo para se oferecer para ir fazer um trabalho de jardinagem, um trabalho de limpeza, um trabalho de pintura, de mídia, de qualquer coisa. Qualquer serviço. Ela troca o tempo dela pela hospedagem. E tem vários quesitos lá e tal. Pela experiência. Pela né? experiência. Mas nem pela né? hospedagem. No Mas no aplicativo, ele fala em tese, isso. Em tese é isso, né? Mas qual que é o propósito, na verdade, e o que mais chama atenção é o que eu estou oferecendo e o que eu estou querendo, não é? E aí, então, a gente tem aqui uma proposta de... porque não é uma pousada, lembra que eu já falei pra vocês? Isso aqui é a nossa casa, né? Aliás, minha casa, meu ateliê, e a gente abre a porta da nossa casa para receber as pessoas, né? Eu sou artista plástica, meus pais moram aqui, é um grande jardim, o jardim do Daimoku, da Namioringekyo, que a gente já fez, né? Que convivemos todos aqui, e lá em 2020 eu já tinha essa proposta, essa vontade, mas não conhecia direito, tinha alguns aplicativos, e de repente... Eu falei, não, chega. Eu tava no meio da pandemia, a gente lá fechado, e eu falei, não, a gente vai ter que, eu vou fazer esse negócio. E aí passei a madrugada inteira fazendo. 3 horas da manhã eu acabei de aplicar. E aí o que aconteceu? 3 e 5, eu e meu irmão, a gente, nas primeiras tentativas de... Assim que a gente se colocou no aplicativo também, que do dia pra noite decidimos, na madrugada a gente... conseguiu fechar a nossa conta em dupla. E também são poucos lugares que aceitam duplas, viu? Tem essa questão também. Não sei porquê, mas dentro das possibilidades a gente queria alguma coisa que tivesse praia, né? A gente é do Mato Grosso, então banho de rio, banho de cachoeira ali, a gente às vezes fica contemplado, nunca é demais também, né? Mas a gente queria um banho de mar, a gente queria praia. E aí a gente colocou litoral de São Paulo, Iguape, eu nunca ouvi falar de Iguape, mas eu falei, tem praia, olha que lugar bonito, dá pra ver as fotos da pousada, né? Vamos se aplicar. Eu falei, amanhã eu devo receber a resposta, né? Não, foi na mesma madrugada, naquele quase mesmo instante que a gente se aplicou e procurou um lugar pra gente poder viajar. A gente recebeu a aprovação e eu falei, é isso. Vamos. Nossa, e foi muito louco. A gente acabou se falando Sim, a gente falou na madrugada, conversou, você falou a gente já começou a se falar, assim, eu apliquei 3 horas da manhã, eu abri o aplicativo, montei todas a vaga, o que seria, e aí eu tava toda, né, naquele movimento de isso aqui é a nossa casa, a gente realmente estava fechado, né, que a gente queria ter, né, o cuidado que a gente tinha, né, e a gente nunca tinha recebido gente assim, né, e aí eu falei, não, vou ter que ter, porque a gente é muito grande aqui, a gente estava já 1 ano sozinhos aqui, ralando com tudo, fazendo e tal, e a gente falou, não, é a hora de a gente ter alguém a mais, sem grana também, que a gente estava, porque, né, 1 ano depois da pandemia, naquela coisa fechada e tal, alternativas. E aí eu fazendo muito na minha Horengekyo para que o melhor se evidenciasse, para que pessoas legais, ou para que aquilo desse certo e tal, né. E aí foi muito incrível, né? Nada acontece por acaso na nossa vida. E foi incrível, por quê? Porque a energia que o Vic trouxe naquele momento, né? Eu falei, nossa, olha, eu tenho uns irmãos, né? Olha que incrível, somos irmãos, e não sei o que. Aí a gente começou a falar, nossa, você me aceitou? Então, onde é, como é, não sei o que. Foi muito incrível. E o mais incrível é que aconteceu muita coisa de lá pra cá. E olha só, isso foi 2020 para 2021. 21, isso. E eles passaram aqui 1 mês, né?
Sim, Um mês. foi um mês. Gente, que mês que eles passaram? Sabe qual foi o mês? Foi o mês do Réveillon, do Natal e do Ano Novo. Nós estávamos com a pousada fechada o ano inteiro e nós decidimos, foi a abertura entre a pandemia, que teve a abertura para poder fazer alguma coisa. Preparação da saída do lockdown. Do lockdown total. Vacina começando. Depois eles fecharam de novo, mas né? foi estratégico para que os réveillons ou as pessoas trabalhassem e tal. Só que a gente teve uma oportunidade que foi a seguinte: meus pais estavam aqui e os meus irmãos, a minha mãe não sairia de casa se tivesse outras pessoas, a gente ainda estava também assim. Não que a gente tivesse recurso, mas a gente estava se mantendo com a aposentadoria do meu pai, com a arte que eu consegui vender. Teve alguns anjos que nos ajudaram, compraram esculturas e compraram coleções. Eu fiz um projeto Andom Proac, então a gente conseguiu sobreviver com um pouco de cada um. Mas a gente falou o seguinte: se a família vier, e os meus irmãos que estavam há 1 ano sem ver meus pais, se a gente mantivesse só a família, eu perguntei pra minha mãe: você vai, a gente faz, se tiver só nós? Aí a mãe falou: não, se for só a nossa família, a gente faz um Natal e faz um Ano Novo. Gente, então a gente manteve, no meio de uma abertura, pra gente poder trabalhar, a gente optou pela família. Porque a gente estava com muita saudade da família. E aí eu falei: a gente vai receber um casal de irmãos que vão nos ajudar a cuidar da pousada. E quem é esse casal de irmãos? Um deles está aqui. Agora me conta, qual foi a expectativa? E aí eu nem deixei você se apresentar, você começou a falar, Vicente e tal. Cara, o Vicente, nós estamos em 2026. Vamos se apresentando. Ou seja, é isso mesmo, porque a gente vai fazendo. São 6 anos depois, nós estamos aqui no Chacoalho e eu estou aqui tendo a grande honra de ter essa figura de volta aqui. É isso mesmo. Então, a gente vai tentar encurtar a rapidez nesse períodozinho que a gente tem, meia horinha aqui, né? Para compartilhar a vida e chacoalhar a vida, porque foi um chacoalho, né? As nossas vidas nesses 6 anos foi um chacoalho grande. Total. E quero que você nos ajude a fazer esse paralelo. A gente está muito indo atrás dos caminhos, indo atrás dessa questão de valorização da vida, né? A gente chacoalhar mesmo os nossos preconceitos, chacoalhar a forma tradicional que a sociedade, estrutural da sociedade, que está impedindo da gente ser plenamente feliz. Porque a gente veio nessa existência para ser plenamente feliz. Esse espaço nosso, e quando a gente convida as pessoas para vir se hospedar aqui, não é uma hospedagem, é para a gente compartilhar a vida. E aí, você sentiu isso já desde o momento inicial, a expectativa, como é que era? E aí agora, depois, a gente vem para o hoje, a gente faz antes e o depois. Sim. Conta para nós. É muito, muito doido esse lance do tempo também, né? O quanto tempo ele agrega nesse valor da vida e nesse valor de reconhecer quem a gente é, né? De buscar esses caminhos pela via do que a gente ama, do que a gente acredita, do que a gente se permite para além dessa estrutura, né? Desse outro lugar. Então, em 2020 para 2021, ainda tinha 22, 23 anos, então muita coisa mudou mesmo. E aqui na pousada também, e de lá para cá, a relação com a família também da Ali foi muito, muito, muito interessante, assim. A gente manteve contato. Na época, meu irmão, a gente ficava ali no quarto da Sam, direto à noite, assim, assistindo desenho, Irmão do Jorel, e falando de cultura, e a Sam lendo livro infantil, e a gente adorando aquilo também. Depois veio a Clara Giambella, que foi super da hora conhecer, a sua sobrinha, né? Uhum. E também virou uma pessoa muito amiga, muito querida. Beijo. Espero que ela assista. Enfim, então essa relação foi se transformando também, junto com a gente, assim. A gente foi mudando, a gente foi se vendo. Acabou que o contato ficou mais com a sua irmã, né? Com a Sam, porque ela estava em São Paulo, então nesse período de 5, 6 anos a gente se visitava. Eu ia a São Paulo, ficava lá na Vila Rica, famosa Vila Rica. E aí a gente foi criando esse laço, essa amizade.
que me levou ao Natal, um outro Natal, veja só, né, esse fim de ano, como tem essa potência de encontro, né? A gente se encontra em 2020, 2021 no Natal, na época de Ano Novo, e novamente 5, 6 anos depois, no Natal, nessa reunião familiar, de amigos, de amor, né? De amor. De compartilhar comida, alegria, tentar ali, né, respirar. A gente se encontra de novo e eu precisava de um chacoalho. E aqui estou chacoalhando e dividindo aqui as nossas vivências, né? As nossas vivências, o nosso carinho com a outra pessoa, o respeito e a possibilidade da gente compreender as diferenças, se abrir para outras formas de estar no mundo, para além assim dessa mais praticada, né, vamos dizer assim. Então aqui, em pouco tempo, eu já tive a oportunidade de estar junto com a comunidade Guarani, que para mim foi uma experiência muito importante, que também me interessou voltar para cá. Que na época ainda a pousada estava voltando também junto com as ações do Instituto, né? Uhum. Então eu não tinha visto 2020. esse lado ainda. É, eu não a gente- tinha visto essa potência também de tudo que é isso aqui, né? Uhum. Para além da pousada, o que o Instituto também leva e traz e recebe principalmente. Então, esse outro lado eu acompanhava pelo Instagram, então eu falei, eu quero voltar lá, né? Então, tem um pouco a ver da minha prática como advogado, fui professor universitário, dava aula de direito, falava de direito ambiental, falava de direitos humanos, mas eu sentia falta da prática, né? Na verdade, da escuta do outro, né? Ficar só no livro, né? Compreender teorias e problematizar essa forma neoliberal de vivida por meio só da teoria também não dá. E te prende de volta, né? Te machuca de volta. Eu falei, não, eu preciso sair daqui um pouco. Quem sabe voltar a um professor mais tranquilo, mais confiante, né? Mais aberto também. Então, eu joguei essa no Natal sem nem, assim, pensar muito. Ali, como que tá lá? Posso ir lá? Eu já tenho uma noção disso. Contei um pouco mais ou menos a minha trajetória até então, né? Nesses 5, 6 anos que a gente viveu. Você já estava cursando a advocacia, não? Então, já tava dando aula. Tinha acabado... Não, em 2000. 2000, tava cursando ainda o direito. Tava Tava direito, cursando direito. direito em 2020. Tava. Eu entrei em Ainda 2017. Então você estava ainda estudando. Tava. Né? E aí você veio, passou um mês aqui junto com o neto. Os bichinhos estão pegando. Fazer o quê? Relaxa. Deixa eles jantar. Né? Afinal de contas, faz parte da natureza. Vamos lá. E nós estamos no finalzinho de tarde, na hora do pernilongo, na hora da muriçoca. Agora um verdinho aqui, pra gente relaxar um pouco. E a gente não combinou, mas a gente tá de preto pra chamar mais a atenção deles. Então, uma dica, vamos lá, uma dica. Daqui, joga aqui. Uma dica, né? Produtor? Não... Valeu, Não usar muito preto, né? Como a gente tá fazendo hoje, então você vê que a gente... Aprender aí com a experiência. Né? Aprender com a experiência, que passou um repelente assim, tem aquele citronela. Pega Não da funcionou. Não? Não mesmo? funcionou. Então Tá me tá, pegando fazer aqui. o quê? Vamos Aí lá. a gente... Deixa ele aqui. Pronto. É isso aí, fazendo. Então é o seguinte, então vamos lá, pensar o que a gente chacoalhou a vida nesse período. Então você veio pra cá, passou um mês aqui, aí eu vou contar minha versão do mês deles aqui. Foi incrível, esses dois viraram nossa família. E aí foi uma coisa que confortou tanto o nosso coração, que no ano de 2021 nós fomos considerados um dos 60 melhores lugares para se voluntariar no mundo. Que da hora. Nós ganhamos o prêmio porque os Worldpackers, eles avaliam. aqui, E aí essa plataforma, ela faz uma avaliação e ela dá esse prêmio para o local que todo mundo avaliou no mundo inteiro. E foram 3 na América Latina. Caraca. E nós fomos um deles, um dos 60 melhores no mundo.
Pensa, nós temos esse prêmio, esse título em 2021, porque a gente curtiu tanto a experiência com eles que eles viraram nossa família. Por quê? Porque só tava nossa família, e eles chegaram, e aí a gente então passou o Natal, passou o Ano Novo e passou o janeiro, que foi a família se reuniu, ficou 12 dias aqui, só a família. E depois a gente até abriu, mas foi muito pontual, depois lá logo fechou de novo e aí a gente ficou mais um tempo fechado. Mas eles já tinham ido embora. Então, como ele falou, a minha irmã e a minha sobrinha, elas ficaram muito próximas dele. E do Neto. O Neto é uma figura maravilhosa também, que eu não vejo a hora dele voltar também. E aí o que acontece? Eu tinha sempre informação dos dois, assim, muito rápido, pela minha irmã, que voltou para São Paulo, que ela morou aqui no período da pandemia e voltou. E aí a gente lá vendo, né? Então teve a trajetória da gente aqui se movimentar, tá aqui revendo os conceitos, consolidando conceitos, recebendo packer do mundo inteiro quase, mas muito mais da América Latina, do Brasil, fazendo esse movimento, né, e compartilhando muito a vida. Foi muito especial, todos os World Packers que passaram por aqui, eu acho que assim, a gente teve muita boa sorte, muita boa sorte. E tem, né, rusgas, às vezes tem um problema, porque é convivência com o ser humano, né? Sim. Né? Mas o que eu vejo é que assim, quando em 2025 no Natal, geralmente eu não passo com a família, né? E nesse Natal do ano passado, até em função do meu pai, né, muito, porque a gente teve um chacoalhe com meu pai a semana passada, e tem aí 2 programas com ele contando causos, histórias. Por quê? Porque a gente está aqui numa luta muito forte, muito grande, e eu vou trazer uma bandeira aqui nesse chacoalhe, que é a de olhar para você que fuma e falar assim, cara, para com essa bobagem. Porque o meu pai, com 86 anos, ele está com câncer no pulmão, que é só de quem fumou na vida. E ele parou há 40 anos atrás. E agora ele está num movimento muito difícil, porque a gente soube ontem, né, que existe a possibilidade dele fazer quimioterapia, mas a gente teve a oportunidade de estar aqui nesse lugar, vivendo muita história, muita coisa boa. Sim. E é muito legal ver o Zé do Boné, com boné e sem boné, falando. Raimundo. E eles vivem comigo já há 6 anos, mais ou menos no mesmo período que... não, um pouco mais, né? São 7 anos. E ele não queria ficar, mas de repente ele se apaixonou. E a proposta desse lugar é isso, é a gente se apaixonar pela vida. E tá podendo saldar minha dívida de gratidão com os meus pais, de estar com eles aqui, agora no movimento lá em São Paulo. Então a gente, né, tá se desdobrando. É muito significativo. E aí ter o Vicente aqui com a gente está sendo muito, muito bom. Por quê? Porque ele passou por alguns perrengues, né? Passou por alguns perrengues, como todo mundo passa. Como né? a vida. E aí falou, não, chega, eu tenho que parar. Foi isso. Foi. E aí você chegou, nós estamos há 3 meses, não, 3? Cheguei no carnaval. Chegou no carnaval. Tem como Então eu esquecer. tem 40 dias. Sim. Ah, nossa, gente, parece que faz muito mais. Não é? Eu Gente, sinto isso também. que Aqui, louco! às vezes 3 dias aqui parece que foi 5. Às vezes mais. Como o tempo é relativo, né? Não é? Não é? Parece assim, nossa, que parece Sim. que sabe por quê? Ó, e aí juntando o tempo relativo, eu tenho uma orientação da Estaco Ikeda, e assim, eu não sei se acho que é isso mesmo. Eu, num dos cursos, né, da nossa filosofia humanista, um dos orientadores falou assim, o tempo é totalmente relativo. Como assim? Olha só, tenta imaginar. Eu acho que eu já até falei isso no Chacoalho, mas eu gosto muito de trazer ele de volta. Pense você, Vicente, 1 minuto com uma pessoa insuportável. Nossa. Insuportável, aquela pessoa que você não aguenta, né? 1 minuto parece uma eternidade, não E parece? torço pra passar rápido. Né? 1 minuto. Imagina 1 hora com uma pessoa maravilhosa. Você nem vê. Faz assim, né? Nossa. Passou rápido que você nem viu e aí aquela coisa. Então o tempo é relativo. E é tão gostoso ter você aqui de volta, né? E ver também nesse período, né? Tantas coisas aconteceram, a história do meu pai, aquela correria, e vai para um lado, vai para outro, vai para o hospital e eu volta. lembro na época também que seu pai tinha acabado de receber a questão do Alzheimer.
Nossa, é mesmo. Então a gente lá. também teve essa conversa, né, que foi assim, bem pesado até a forma como a gente não sabia. Ninguém sabia nada direito como e que depois, era, pesado né? assim no sentido de como lidar. nem não sabia da notícia e aí a gente tava ali, de repente Ficou super... mas a gente sentou, conversou e falei, E o mais interessante, gente, meu pai falou tem há sobre. 10 anos o diagnóstico de propensão ao Alzheimer. Ele começou a tratar, então você vai cuidar, vai atrás. A gente vai ter um seminário aqui em em junho, com um especialista sobre Alzheimer. A gente vai falar, a gente vai trazer esse tema. É legal a gente até ir começando a falar um pouquinho, porque em junho ele fez um estudo com mais de 500 pacientes e ele foi convidado para ir para a Europa agora para mostrar esse estudo. Ele é uma figura que depois a gente conta sobre ele. Mas o que acontece? É legal por quê? Porque o meu pai é completamente tranquilo, ele não tem nada. Há 10 anos ele está ali trabalhando e tal, mas eu tenho certeza que o fato dele ter vindo para cá, a natureza, o banho de floresta, a qualidade de vida, a transformação das ações que ele faz. Conversa diária com o Woodpecker novo. Sempre, né, ele sempre. Aí ele aprendeu a falar espanhol, habla espanhol, porque todas as. E aí ele adora conversar com o pessoal que vem de fora, principalmente as meninas, lógico, né? Conta muita história também, né? Isso... Então ele é ativo, ele roça o gramado, ele 86 anos. Então assim, o que acontece? A gente entende que um dos pilares do que a gente veio começar a falar do Chacoalhe é para falar de saúde mental, saúde física, saúde emocional. Então assim, a gente está buscando, porque, como eu disse, né, no começo, eu tive a oportunidade de quase perder a minha vida algumas vezes e tive o desejo de tirar ela. Né? E são 16 anos onde eu estudo uma filosofia, que é essa que eu pratico hoje, que a gente está aqui trazendo a oportunidade da vida. E agora com você, tem alguma coisa que você gostaria de contar que chacoalhou a sua vida? A gente tem alguns minutinhos para você fazer um apanhado do que é estar aqui e chacoalhar a sua vida. Tem muita coisa. Tem muita coisa que de 2021 pra cá me chacoalhou assim. Mas acho que principalmente ter a coragem de me amar e assim eu acho que eu consigo amar o outro melhor. Cara, que massa. Vamos chacoalhar. Vamos chacoalhar. Vamos chacoalhar. Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo, Namyoho Renge-kyo. Namyoho Renge-kyo. Esse jardim do Daimoku tem dessas coisas. Mas se você quiser dar uma oportunidade para você de respirar, de rever os seus conceitos, de buscar ser melhor hoje do que foi ontem, de contar a história, contar a causa, ouvir causa, vivenciar a natureza, conhecer comunidades tradicionais, curtir brincar com os cachorros, rolar no gramado, subir para ver o nascer do sol as no Morro do estrelas, Farol. que esse céu aqui, nossa, dá pra ver demais, até a né? poeira da Via Láctea quando não tá nublado. E é incrível. isso. É isso, a gente está aqui chacoalhando a vida, gostoso compartilhar com você um pouquinho e que a gente tenha muitas histórias daqui para frente, lindas, e que a gente valorize muito mais a nossa vida e a vida nossa e a do outro. Porque uma das coisas que eu aprendi também, finalizando aqui, é cuidar só do outro é hipocrisia, viu? Mas cuidar só da gente é egoísmo. Então o que a gente tem que fazer? Caminho do meio. Cuidar da gente e do outro. Tchau, valeu! Até semana que vem! Até mais!
Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.